Olá pessoal, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para a galerinha aí dos anos finais, os oitavos anos, né? Pessoal aí ano passado era do sétimo ano, já deve estar habituado aí com a nossa plataforma, com o nosso sistema de ensino, com a nossa escola digital, né? Eu me chamo Pedro Vitor, sou o professor de matemática de vocês. E hoje nós vamos dar continuidade ao que estávamos estudando sobre fração. Lembra, né? Eu gosto sempre de recapitular tudo aquilo que a gente já viu em aula, certo? A gente já viu aí toda a parte de razão, a gente viu a ideia de proporção, chegamos na parte de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, concluímos e fechamos essa parte. Começamos ontem essa ideia aí de fração, tá? Mais voltado para a representação decimal e porcentagem, que é o que vamos tratar aqui, né? Você pode notar que você está estudando aí fração desde o sexto ano, né? Mas aí, cada ano que você vivencia essa temática, ela é voltada para um novo conteúdo. E isso não vai acabar. Você vai chegar no nono ano, você vai chegar no ensino médio e você vai continuar estudando fração de acordo com alguma temática que for vivenciada. Então, você viu aí, a gente fez uma revisão na aula passada sobre toda essa ideia da definição de fração. Hoje a gente vai focar na parte da fração semelhante, na transformação para um número decimal e uma porcentagem, que é o objetivo final dessa aula. Lembra também que eu fiz uma associação em relação ao estudo de razão, ao estudo de proporção, para também com o estudo de fração que estamos vivenciando, certo? Então, fica ligadinho na nossa aula de hoje, não perde nenhum detalhe, faz as tuas anotações e vamos começar, dar o pontapé inicial de hoje. A gente vai começar dando os nossos avisos, que é sempre importante a gente frisar esses nossos avisos, porque a cada vez que a gente fala aqui, 1, 2, 10, 15, 20 alunos a mais entra aí na nossa plataforma, né, digital, o nosso aplicativo, e também se inscreve lá no nosso canal no YouTube, que a gente tem um maior zelo por essa plataforma também, que a gente alimenta constantemente todos os dias com vários vídeos de todas as disciplinas, certo? Então, como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir essa aula através do celular, do computador ou ao vivo na televisão. Então, não se esquece de baixar o nosso aplicativo. Billy Jean já colocou aí os 2 QR Codes na sua telinha. Então, se você já está assistindo essa aula pelo nosso aplicativo, show de bola, parabéns. Se você está assistindo essa aula através da TV aí ao vivo conosco, então pega teu celular aí, coloca na câmera, abre a câmera dele e coloca no QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS, tá? Tem os 2 QR Codes aí que Billy Jean colocou para você, tá bom? Então, depois disso, você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, faz o download do aplicativo e lá, após o download, vai pedir o seu login e a sua senha. Então, o seu login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Sempre falo isso aqui, porque às vezes a pessoa nasceu no dia 2 e quer colocar só o 2 lá. Então coloque o 0 e o 2, certo? E o ano são com 4 dígitos, tá bom? Não se esqueça. Então, nesse aplicativo você tem a oportunidade de falar ao vivo com a gente, participando aqui no chat, que a gente fica extremamente feliz com cada comentário que a gente recebe, tá bom? Seja ele um comentário, uma dúvida, o seu nome, a escola que você estuda, tá bom? Muitos alunos também falam até o nome do professor de matemática da escola presencial, e isso é muito massa também, certo? Outro ponto bastante importante é o nosso canal no YouTube. Eu amo o nosso canal no YouTube. Lá é uma plataforma completa, onde você vivencia e vê tudo de todas as disciplinas, de todas as turmas. Tá? Então, você que está aí no 8º ano, tem uma playlist lá do 8º ano, onde você vai clicar e vai estar por ordem cronológica
todas as aulas, de todas as disciplinas. Então, essa aula que você está vendo agora, acessa daqui a umas 2 horinhas, o pessoal do TI já tem postado lá, certo? Mas eu friso também a questão muito importante, que são as playlists das outras disciplinas, tá? E também das outras turmas. Então, você está vivenciando aqui um assunto de fração, a ideia de proporção também a gente vai ver, certo? Como já viu em aulas passadas, mas quando a gente vai resolver uma proporção, a gente precisa da ideia aí também da equação. Então, você volta lá na playlist do 7º ano, tem uma aula falando sobre equação, tá bom? Então, é muito massa o nosso canal no YouTube. Não deixe de se inscrever, você assiste a aula na hora que você quiser, pausando, acelerando a voz do professor, diminuindo também, se ele estiver falando muito rápido já, né? No normal, tá bom? E você faz as anotações aí, senta direitinho no seu, na sua mesa aí, com a sua cadeirinha, pega seu caderno e seu lápis, que nós vamos começar a aula de hoje, sempre revisando o que vimos aí na aula anterior, certo? Quem está me acompanhando hoje aqui é a professora Nádia, certo? Professora de matemática, novamente aqui participando do chat com a gente. Vou passar a palavrinha para ela dar um bom dia aí para vocês, certo? Para a gente começar a nossa aula. Bom dia, pessoal. Vamos acordar, vamos pegar o caderno e vamos acompanhar o professor Pedro, né? Então, vamos lá? Revisando a aula anterior, tá bom? Vamos embora. Vamos dar início aqui, relembrando, né, o que vimos na aula passada, certo? Eu sempre costumo dizer que os alunos, eles sofrem aí de uma perca de memória recente, professora. Porque é verdade. A gente fala, né, e já se esquece. No então, dia seguinte não sabe. Pois é, então vou trazer aqui uma revisão do que a gente viu aí na aula passada. A gente falou dos números naturais, né, da importância desses números para o ser humano, como eles conseguiram aí, a dificuldade que eles tinham, né, de sobreviver, de contar, de medir, quando não existia aí os números, mas depois que criaram aí, eles facilitaram bastante a sua vida, conseguiram também fazer operações com esses números, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, conseguiram utilizar os números para se identificar, para se localizar, para medir, para classificar. Então foi uma bênção, né? A ideia dos números aí, imagina aí você ter o CEP da sua casa por extenso, né? Ia ficar muitas letras, tá bom? Então, os números aí veio para facilitar bastante a nossa vida, mas conforme foi seguindo aí a evolução humana, foi precisando de novos cálculos, né? E eles viram que esses números aí naturais não seriam suficientes, né, para resolver todo o problema que eles foram criando para resolver, certo? Então, foi com essa necessidade que surgiu as frações também, certo? Frações são números, né, que estão aqui entre dois números naturais. Existe aí uma fração, tá? Também existe também os números decimais, tá? Sejam eles números racionais ou números irracionais também, tá bom? Então vamos focar aqui na ideia de fração. Trouxe 2 exemplos para você identificar essa ideia. Primeiro trouxe a situação aqui de Ana em relação ao seu álbum, né? Ela tem um álbum que para completar esse álbum ela precisa aí de 100 figurinhas. E até o momento ela só tem 45 figurinhas. Então a gente dá para identificar aí que a fração ela é uma parte em relação ao todo. Heleno já chegou, taca a poxa, Heleno. Então vamos lá, né? Depois a gente viu a ideia de fração relacionado, já quer terminar minha aula, relacionado à divisão, né? Quando a gente tem um número maior que o outro, né, no numerador em relação ao denominador. Mas também lembre-se, quando a gente fala do exemplo anterior, tá? Dessa questão aqui do 45 centésimos, né, que a gente aprendeu a ler também na aula passada, a gente tem justamente essa ideia de divisão também, tá? Não é porque o numerador, que é o número que fica em cima, ele é maior que o denominador, certo? Que a gente não vai efetuar uma divisão. Vamos efetuar sim, inclusive nessa aula, tá? Depois eu coloquei um exemplo aí de Cláudia, dividindo aí 9 maçãs para
ela aí mais 2 amigos, né, totalizando 3 pessoas. Então, cada pessoa aí ficou com 3 maçãs. Então, esse 9/3 aqui também representa uma fração, certo? Vimos aí a ideia da parte lúdica, né, do desenho, mostrando para vocês aí essa ideia de número fracionário, que representa uma parte, né, a partezinha vermelha, em relação ao todo. Então, eu tenho um retângulozinho vermelho num total de 4 retângulos. Representei a fração 1/4. Depois, coloquei aí um círculo, dividi ele em 8 pedaços iguais e pintei de branco 2. Então, eu tenho aí 2 num total de 8. Mas, se eu quero representar aqui a parte rosa, eu tenho um total de 6 num total de 8. Então, eu falei também dessa questão da fração complementar, tá? Então, se eu tenho aqui, pintado de rosa, 6 pedaços num total de 8, tá? E de branco, eu tenho a parte complementar, certo? Então, se eu pintei 6 de rosa, quantos eu pintei de branco se o total é 8? Basta eu subtrair aqui o 8 pelo 6, e aí eu encontro a fração relacionada aí à parte branca, tá? Então, nota que eu tenho agora 2/8 e 6/8. Essas frações, elas são frações complementares, tá? O que significa isso, Pedro? Significa que se eu somar a quantidade branca, a fração que representa a quantidade de partes brancas, com a fração que representa a quantidade de partes rosa, se eu somar, eu encontro esse círculo inteiro, certo? Que é 8 partes num total de 8. E lembra, né, que isso aí é uma divisão. Então, 8 dividido por 8 dá igual a 1 inteiro, certo? Depois a gente resolveu aí os probleminhas relacionados a Rafael, que ele foi à doceria e comprou uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate, ela continha aí 20 pedaços. E aí eu mostrei para vocês que apenas com essa informação eu consigo fazer várias perguntas. Primeira pergunta, ele comeu 8 pedaços, então qual é a fração que representa essa quantidade de pedaços que ele comeu? Então são 8 pedaços que ele comeu, num total de 20. Escrevi a fração. Depois eu perguntei a fração que representa a quantidade de pedaços que sobraram, tá? Então se são 20, ele comeu 8, faltam 12, num total de 20, certo? Pode notar novamente aí que eu tenho frações complementares. 8/20 com 12/20. Quando eu somo, eu encontro a barra aí inteira, certo? Na letra C, eu perguntei que dessas partes aí que sobraram, que foram 12 pedacinhos, né, 12 quadradinhos, tá? Ele dividiu aí para 3 amigos, Leandro, Carla e Antônio. Então, cada pedacinho desse aí, certo? Cada amigo desse aí vai ficar com quantos pedaços? Então, eu dividi o 12 pelo 3, né? 12 pedaços foi a quantidade que sobrou, por 3, que é a quantidade de amigos, deu igual a 4. Depois eu perguntei qual é a fração que cada amigo desse aí comeu em relação ao chocolate inteiro. Então, eu tenho aí 4 num total de 20. Eu poderia continuar fazendo aqui várias perguntas relacionadas a isso aí, certo? Como, por exemplo, qual é a fração que relaciona a quantidade de quadradinhos que cada amigo comeu em relação à quantidade de quadradinhos que o Rafael comeu. Então, você pode notar que a fração seria 4 em um total de 8. Então, pode notar que cada amigo de Rafael comeu a metade, certo? Da quantidade que ele comeu, certo? Depois a gente viu aí essa parte de Miguel e Samuel, ou seja, eu tenho aí 2 pessoas, tá? Que compraram 3 paçocas. Então, eu tenho 3 paçocas para dividir para 2 pessoas, certo? Então, quando eu tenho 3 paçocas para dividir para 2 pessoas, note que essa divisão aí não vai se dar de forma exata, certo? Então, eu tenho uma fração aí, 3 meios, que quando eu divido, né, quando a ideia aí é de metade, a gente escreve aí um número decimal tranquilamente. Então, eu tenho aí 1,5, que é um número decimal que foi onde a gente encerrou a aula de ontem, certo? Mostrando essa ideia da fração, tá?
Bota aí, Billy, por favor. Aí. Ó, eu tenho aqui a fração 3 meios, certo? Igual a 1,5. Então, pode notar que essa igualdade aí está dizendo que essa fração 3 meios e o número decimal 1,5, eles são equivalentes, eles são iguais. E é isso que eu quero falar na aula de hoje para você. Primeiro, essa transformação de uma fração para um número decimal, certo? Algumas formas. E também da importância desse número decimal, porque a gente não encontra hoje em dia, certo? No nosso dia a dia, muitos números fracionários. É por isso que a gente não gosta de fração, né? Quando a gente diz assim, vamos trabalhar com fração na escola, o pessoal diz logo, não gosto não de fração não. Trabalha aí, professor, com um número normal, né? Porque fração é um número anormal, principalmente porque você não vê ele no nosso dia a dia, certo? Como, por exemplo, aqui, ó. Observe o seguinte, como você encontra a representação, né, no rótulo dessa garrafa de água? Você encontra que essa garrafinha de água aí, ela tem 1,5 litros, ou você encontra que essa garrafinha aí, ela tem 3,5 litros. Lá no rótulo vai aparecer o número decimal, certo? Não aparece o número em forma de fração. E pode notar que você, intuitivamente, como você vê bastante no dia a dia, você encontra aí, certo? Já a transformação para esse número aí. Você não diz 1,5 litros, você diz 1,5 litros de água, né? Porque você já sabe que essa parte decimal aí, esse 0,5, representa a metade de 1 litro. Mesma ideia para o dinheiro. Você não diz, eu tenho 5 meios reais. Você diz que tem R$ 2,50, certo? Então, é outra ideia aí, onde você vê o número decimal em vez de um número fracionário, tá bom? O único lugar que eu acho que você vê aí um pouco de número fracionário é na receita do bolo lá, quando o pessoal coloca lá que precisa de 2,5 xícaras de açúcar, por exemplo. Então, esse 2,5 xícaras vai aparecer o 2 e do lado dele vai aparecer uma fração, 1/2, né? Porque eles poderiam colocar 2,5 tranquilamente, mas aí em relação às receitas eles trabalham com fração e isso é muito massa, certo? Mas como você, principalmente as mulheres também, não segue tanto receita, né? Vai no tato lá, colocou, já sabe que tá bom, então a fração é pouco utilizada, certo? Então vamos aprender agora a transformar uma fração em um número decimal, certo? E vou mostrar para você aqui de duas formas como é que você faz essa transformação, certo? Primeiro, você pode transformar um número fracionário em um número decimal dividindo. Como eu falei para você, fração nada mais é do que uma divisão entre o número que está em cima, chamado de numerador, com o número que está embaixo, chamado de denominador. E esse traço que está aí no meio significa a divisão, certo? Então você pode dividir aí, 1 dividido por 5 igual a 0,2. Você pode dividir na calculadora ou você pode dividir aí no papel, certo? Então na calculadora é só digitar lá os valores, né? Você já encontra o resultado. No papel, a gente vai ver como é que a gente efetua essa divisão, tá? Então preste atenção. Primeiro a gente arma a conta, como você arma desde o 4º ano, quando você aprendeu aí a divisão, certo? Mas aí a gente encontra o primeiro probleminha. Qual é? Eu tenho 1 para dividir para 5. Note que o 1, ele é um número menor que 5, certo? Então, para a gente efetuar essa divisão, a gente vai ter que utilizar um artifício matemático. Qual é esse? Coloca um zerinho do lado do 1, certo? E embaixo, lá no resultado, você coloca um 0 e uma vírgula, tá? Agora eu tenho 10 dividido por 5. Show de bola. Agora dá para dividir porque o 10 ele é maior que o 5. Então, 10 dividido por 5 é igual a 2. 2 vezes 5 é igual a 10, certo? Então, ele passa lá subtraindo. Então, 10 menos 10 é igual a 0. Acabou a divisão. Eu escrevi aí 1/5, certo? 1 dividido por 5 em forma de um número decimal, certo? Pode notar que a divisão aqui ela foi tranquila, né? Porque o 2 vezes 5 já dá igual a 10
então o resto ele ficou igual a 0, certo? Vamos fazer outro exemplo aqui, transformar 7/20, certo? Em um número decimal. Então, a gente vai seguir aí os mesmos passos, tá bom? Vou dividir o 7 pelo 20. Note que o 7, ele é um número menor que 20. Então, acabei de ensinar a vocês, não foi? Bota o zerinho do lado do 7 e embaixo ali a gente coloca o 0 e uma vírgula, tá? Agora, beleza, o 70, ele é maior que o 20. 70 dividido por 20 é igual a 3. Pega esse 3 e multiplica pelo 20. 3 vezes 20 é igual a 60, ele passa para lá subtraindo. 70 menos 60 é igual a 10. Encontramos outro problema agora. Qual é? O 10, ele é menor que o 20. O que é que a gente faz? Coloca um zerinho do lado do 10. Ficou 100. Opa, Pedrinho, agora eu vou colocar outra vírgula aqui. Não, pessoal, você já colocou a vírgula, só uma, tá bom? E esse zero que a gente coloca aqui, ele está aqui, ó, com o 3. Então, a gente não precisa fazer mais nada. Se eu colocasse outro zero aqui e ficasse 1000, aí eu colocaria um zero do lado do 3, beleza? Então, vamos dividir agora 100 dividido por 20, que dá igual a 5. 5 vezes 20 é igual a 100, e 100 menos 100 é igual a 0. Então, eu transformei aí 7/20, que é uma fração, em um número decimal, que é 0,35. Beleza? Vamos agora mostrar uma outra forma de você encontrar, transformar uma fração em um número decimal, tá? Primeiro modo que eu ensinei aqui hoje foi efetuando a divisão dos números, tá? Vamos ver agora essa questão da transformação através das frações equivalentes, tá? Observe o seguinte, eu tenho dois retângulos aqui nessa imagem. Esses dois retângulos, eles são idênticos. Pode observar que eles são exatamente iguais, tá? Sendo que no segundo retângulo, eu passei um traço aí na horizontal. Então, a gente tem no primeiro retângulo 5 divisórias, né? Eu dividi o retângulo todinho em 5 retângulos iguais. E no segundo retângulo, eu dividi esse retângulo inteiro em 10 pedacinhos iguais. Pode notar também que a parte vermelha em questão aí, ela é a mesma para os dois retângulos, certo? Então, eles representam a mesma parte em relação ao retângulo todo. Mas nota que no primeiro retângulo eu tenho um pedacinho vermelho em um total de 5. Escrevi a fração 1/5. No segundo, eu também tenho, sendo que são 2 aqui, ó, agora num total de 10. Como esses pedaços vermelhos representam a mesma parte em relação ao retângulo inteiro, eu digo que essas duas frações aí, 1/5 e 2/10, são frações o que? Equivalentes, certo? Elas representam a mesma parte. Então, qual é a ideia aqui? É a gente transformar essa fração, certo? Que é uma fração ordinária, tá? Em uma fração decimal, certo? Então, qual é a diferença aí de fração ordinária para fração decimal? Fração ordinária, a gente tem que o denominador é um número diferente de um múltiplo de 10. E fração decimal, o denominador ele é um múltiplo de 10. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, para transformar essa fração 1/5 em uma fração decimal, certo? É só você pensar, é bem tranquilo. E volta também para a ideia de proporção que eu ensinei aqui para vocês nas aulas anteriores, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 1/5, vou igualar a uma fração com o denominador 10. Então, você pode pensar o seguinte, de 5 foi para 10. Eu preciso multiplicar o 5 por quanto? Para dar igual a 10. Eu preciso multiplicar o 5 por 2. Então, na ideia de proporção, tá? Lembra que se eu multiplico o denominador por 2, para eu encontrar uma fração equivalente, ou seja, para eu manter a proporção, eu preciso multiplicar o numerador também por 2. Então, 1 vezes 2 é igual a 2. Então, eu tenho aí frações o quê? Equivalentes. Pô, Pedro, vai ficar difícil eu ficar pensando no número que multiplicado encontre o outro. Mas você pode fazer a operação inversa, tá? Em vez de você pensar em um número que multiplicado por 5
dê 10, você pode dividir o 10 pelo 5, certo? Então, 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, esse 2 você vai multiplicar embaixo e em cima. E daí, certo? Dessa fração decimal, fica mais fácil da gente transformar uma fração decimal em um número decimal, certo? Eu tenho aqui, ó, que essa fração aqui, ó, 2 sobre 10, tá? O 10, ele tem apenas um zerinho lá embaixo. Então, eu tenho que esse zerinho lá embaixo, tá? Quando você for transformar em uma fração decimal, vai ficar 0,2. Ou seja, após a vírgula, só pode ter um único número, que é a quantidade de zeros. Ah, Pedro, então quer dizer que se for 100, a gente vai ter o quê? 2 números depois da vírgula, certo? Tranquilo? Então, a gente dividiu aí esses valores e encontrou a fração 2 décimos e a gente também transformou uma fração, certo, decimal em um número decimal. Então, a gente viu duas formas aqui hoje. Quais foram elas? Para transformar uma fração em um número decimal. Ou você divide os dois valores, tá? Arma a conta e divide. Ou, tá? Você transforma a fração ordinária em uma fração decimal e daí você transforma essa fração decimal em um número decimal, certo? O tempo voou hoje, foi por que isso, hein? Pessoal, estamos estourando o tempo, certo? Vou passar a palavrinha para a professora Nádia, para ela fazer os últimos comentários e já dar tchau para aí, 30 minutos já. Só para me despedir, pessoal. Olha, vamos ter aí a aula de Helena e Carol, então vamos aí aguardar, tá bom? Um abraço, tchau. É isso, pessoal. Eu acho que o pessoal aí adiantou o tempo, fez alguma coisa, mas reprise essa aula, tá bom? E até a próxima.